Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, assim como havia prometido na semana passada, nós vamos, a partir desta, analisarmos cada um dos dias da criação e extrairmos, tirarmos lições espirituais, ensinamentos para nossas vidas. É uma forma também, irmãos, de o Espírito Santo nos mostrar o quanto Ele tem e quer nos ensinar. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar os dias da criação. A começar do primeiro dia da criação. Nós, a semana passada, falamos um pouco da criação em si, da criação de um modo geral, e nós vimos como Deus organizou tudo para que o homem fosse estabelecido na terra. Em outras palavras, Deus construiu o ambiente, construiu a casa para o ser humano, né, com todas as condições favoráveis para a subsistência da vida humana e também da vida dos animais. Então, nós agora vamos ver em cada um dos dias da criação como o Senhor operou a criação e tirar lições também para nossas vidas a partir de Gênesis capítulo 1. Então, meus amados, antes de tudo, queremos falar aqui com relação aos dias da criação. Há uma discussão, né, amplamente aí, um embate entre a ciência e a teologia acerca desses dias da criação. A teologia bíblica, né, de um modo geral, né, claro que há divergência também na própria teologia, de um modo geral, ensina que os dias da criação, cada um daqueles dias foi dia de 24 horas, tal qual nós vivemos hoje. Outros alegam que a criação, de cada dia da criação, é uma referência a uma era indeterminada, a um tempo indeterminado. Bom, quer dizer que a palavra hebraica para dia, que é Ion, essa palavra ela cabe nessas duas situações. Ela tanto se refere a um dia de 24 horas, literalmente, como a um dia de um período de tempo, né, bem maior do que as 24 horas. Isso porque, irmãos, no próprio livro do Gênesis, que está aqui, né, no capítulo 2 e o versículo 4, diz: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ora, nós sabemos que o Senhor criou o universo, os céus e a terra em 6 dias, mas aqui Moisés, que é o escritor, ele coloca como fosse num dia. Então aqui está claro que a palavra aqui não se refere a 24 horas, né, literais, mas há um período em que, nesse caso específico, há um período de tempo que envolveu toda a criação. Então, e a palavra dia aqui é Ion, certo? Mas assim, irmãos, eu assim, respeitosamente, eu prefiro seguir a linha de que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, 6 dias literais, tá? Isso, o que me baseia muito, o que me dá maior fundamentação para defender esse pensamento é que, por várias vezes, o escritor sacro utiliza a expressão, Gênesis 1:5, e foi à tarde e amanhã o dia primeiro, né? E foi à tarde e amanhã dia segundo, tá? No versículo 8 do capítulo 1. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro, versículo 13. E foi à tarde e amanhã o dia 4, versículo 19. E foi à tarde e amanhã o dia 5º, versículo 23. Tá? Então, em todos os dias que Deus criou, né? No versículo 31, e foi à tarde e amanhã o dia 6º. Então, em todos os dias
da criação, nós percebemos que há essa expressão, e foi à tarde e amanhã. Isso é muito similar, isso faz parte de um dia de 24 horas, tá? Então, a partir dessa ideia, né? E também do fato de que Deus, se Deus quisesse criar tudo em um só minuto, em um só segundo, Deus assim faria. Que ele é onipotente, tem poder para isso, né, irmãos? Então, como é livre alguém defender a sua posição, né? Não, eu prefiro seguir, defender a teoria do dia de 24 horas, né? E lembrando que a palavra hebraica, ela tanto pode ter o sentido de 24 horas literais, como um período de tempo bem maior do que isso, tá? Então, meus amados, vamos para aqui também o que mais nos interessa aqui, que é sobre a questão da criação. Eu quero trazer aqui, primeiramente, que 3 palavras hebraicas envolvidas na criação, certo? Vamos primeiramente aqui dar uma olhada no texto que fala da criação, do primeiro dia da criação, né? Então, esse versículo primeiro nós já tratamos a semana passada, e aqui Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então aqui está o texto que fala do primeiro dia da criação. Esse é o texto que vai tratar do primeiro dia da criação. E é importante notar, meus irmãos, que Moisés, ele utiliza 3 palavras hebraicas que estão envolvidas ali no relato, no texto da criação. São as palavras bara, yassá e yatsar. São 3 palavras, são na verdade 3 verbos, e todos esses verbos, essas palavras, elas estão envolvidas com a criação, com fazer, com formar, tá? Bara aparece logo no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou, aí é bara, né? Que significa criar, formar, moldar. E também, irmãos, tem um sentido peculiar dessa palavra, que é criar do nada. E essa palavra bara, ela sempre tem Deus como sujeito. Ou seja, ela sempre aparece na Bíblia tendo Deus como sujeito, nunca um outro ser. Então, isso mostra que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1, do nada, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que Deus criou as coisas que são, né, aparentes das que não são, né? Ou seja, do nada Deus criou todas as coisas, tá? Então, tá aqui a palavra bara, já em Gênesis, no versículo 1, versículo 21 e versículo 27 também aparece. Outra palavra hebraica é yatsar, né? Criar, fazer, realizar, fabricar. Aparece em Gênesis 1, versículos 16, 25 e 26. Aqui já é um tipo de criação a partir de algo pré-existente, tá? Lá no versículo 16, fala de Deus, que Deus fez, né? No versículo 26, façamos o homem, a palavra ali é yatsá, façamos, já não é bara. Aliás, yatsá, né? E yassá, na verdade. Yatsá, que é uma outra palavra hebraica, que é criar, formar, é moldar para dar uma forma, aparece em Gênesis 2 e 7, que é onde diz lá: e formou Deus o homem do pó da terra. Essa palavra formar aí nem é bara, nem é yassá, mas sim yatsá. Então, observem que são 3 palavras diferentes, tá? E uma coisa, irmão, que é interessante notar
é que dentre as criaturas terrenas, o homem é o único a quem foi atribuída essas 3 palavras hebraicas. Em Gênesis 1:26, diz lá, criou Deus, aliás, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Yassá. Depois, no versículo seguinte, Gênesis 1:27, criou Deus o homem segundo a sua imagem e semelhança. Criou, aí já é bara. E em Gênesis 2:7, formou, e o Senhor formou o homem do pó da terra. Formou. Então, essas 3 palavras hebraicas, elas foram utilizadas com relação à criação do homem. Mais um ponto, irmãos, para a gente refletir. Veja, nenhuma outra criatura tem esse tipo de relato na sua criação. Então, o homem foi criado do nada, né? Ou seja, no sentido de que todos os céus e a terra foi criado do nada, o homem também está inserido nisso aí. Ele foi feito de algo pré-existente, que é o pó da terra, e foi formado do pó da terra pelo próprio Deus. Então, somente o homem tem essas peculiaridades, irmãos, né? Ele foi criado do nada, palavra bara, foi feito de algo pré-existente, palavra yassá, e formado do pó da terra pelo próprio Deus, yatsá, que é formar, dar molde. É como se Deus pegasse o pó da terra, do barro ali, que é só o pó, era só o pó, e ali Deus com suas próprias mãos formou o homem, não é? Uma ilustração que caberia muito bem. Então é interessante notar isso aí, irmãos, o quanto Deus, a Bíblia mostrando mais uma vez o quanto Deus ele nos dá privilégio, né, irmãos? Ele nos valoriza, ele nos ama, na verdade, né? Então, vamos para as lições extraídas do primeiro dia da criação. Primeira lição é que a Trindade Santa está envolvida na criação do homem. Então, o versículo 1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somente nesses 2 versículos nós já vemos a presença do Deus Pai e do Deus Espírito. Então, as pessoas de Deus e do Espírito nesses 2 versículos. E nós podemos também, de forma implícita, identificar a pessoa de Jesus Cristo nessa criação. Porque lá em João 1:3, o escritor escreveu: todas as coisas foram feitas por ele quem? Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo, então Jesus também está inserido aí nesses versículos iniciais de Gênesis. Então nós vemos as 3 pessoas envolvidas na criação do homem. E, irmãos, e ainda um adendo é que no princípio criou Deus aqui, no hebraico Elohim, que significa deuses, tá? Tem a ideia de deuses. Aqui já de cara, de início, já nós temos a ideia da doutrina da Trindade, né? A primeira evidência da Trindade na Bíblia Sagrada está no versículo 1. Deus, Elohim, deuses. Moisés não escreveu Yahvé, Jeová, não é? Eloá, Eli, tá? Adonai, mas ele colocou Elohim, por inspiração do Espírito Santo, com certeza. Então, a Trindade está envolvida na criação do homem, irmãos. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam envolvidos na criação do ser humano. E também essas três pessoas vão estar envolvidas também na criação, aliás, na redenção do ser humano. Então, o Pai, Filho, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criaram o homem, as 3 pessoas, e as 3 pessoas também foi quem planejaram e consumaram o plano da redenção. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair: a presença da Trindade Santa na criação do homem. Uma outra lição, a segunda lição, é que o Espírito Santo resolvendo o caos na terra. Olha o que o texto bíblico diz:
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 2, Gênesis 1. Então, aqui Moisés, ele apresenta um estado caótico da terra. A terra estava informe, sem forma e vazia, não tinha nenhuma criatura. Não habitava ninguém ainda na terra. E outra coisa é que havia trevas e águas, somente águas na terra. E a terra informe e vazia, ou seja, um estado caótico da terra. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo já estava preparando tudo para a criação. Então, tiramos aqui, irmãos, uma lição importante. É que não importa o caos, a situação, o problema em que nós, os servos do Senhor, estejamos passando. O Espírito Santo ele tem poder para mudar, resolver o caos da tua vida, da nossa vida. Não é? Ele resolveu lá na criação. Estava lá sem forma, sem nada. E o Espírito Santo deu forma. O Espírito Santo deu forma à terra e também encheu a terra. Certo? Então, e a partir das águas também começou a criar o mundo. Então, não se preocupe. Está um caos na tua vida, está uma situação de problema na tua vida, o Espírito Santo resolve. Ele tem poder para resolver. Ele resolveu lá na criação, não é? Ele deu vida. Veja quanto essa terra, como ficou linda, bonita depois que o Espírito Santo estava se movendo, né? Portanto, é que ele esteja movendo, irmãos. Ele não está parado, ele não está estagnado. Ele não está estacionado, ele está se movendo, ou seja, ele está agindo, ele está trabalhando para resolver o caos da tua vida, os problemas da tua vida. Louvado seja Deus. E por fim, a terceira lição que nós podemos extrair do primeiro dia da criação é que Deus exerce domínio sobre as trevas. Versículos 3 ao 5. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Deus criou a luz para dissipar as trevas, para fazer separação das trevas. Ou seja, nas trevas Deus fez luz. A Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que Jesus é luz, Ele é a luz do mundo. A palavra de Deus também é luz, luz que ilumina o caminho. O Espírito Santo também, Ele é fogo que ilumina também. Então, tudo de Deus é luz. E nós também devemos ser luz, né? Devemos refletir a luz de Cristo. Vós sois a luz do mundo, Jesus falou. Então, meus queridos, nas trevas, Deus fez luz. Nos problemas difíceis da tua vida, Deus vai dar a luz. Na situação problemática de enfermidade, de desemprego, de qualquer tipo de situação, de conflito, de falta de paz, Deus vai chegar com a luz, porque Ele é luz. Aqui já mostra de cara, irmãos, o poder, o domínio de Deus sobre as trevas. Deus tem domínio sobre as trevas. Então, meus queridos, essas são as lições que podemos extrair aqui para nossas vidas da criação. A Trindade está envolvida na criação. A Trindade se importa com o ser humano. A Trindade se importa conosco, não é? Tanto na criação quanto na redenção. Essa foi a primeira lição. A segunda lição, meus queridos, é que o Espírito Santo, ele muda o caos, ele transforma o caos. Ele muda o caos, ele muda a situação problemática em vida, ele dá vida, ele está se movendo, ele está agindo, ele não está parado, espera, o Espírito Santo está agindo na tua vida. E a terceira lição é que Deus é luz e Ele vai chegar com luz na tua vida. Nas trevas dos problemas, nas trevas do sofrimento, nas trevas da dor, o Senhor vai chegar com luz. O Senhor vai chegar com solução, porque Ele é poderoso. Amém, meus amados? Então, meus queridos, esse foi o nosso momento de reflexão, né, a partir do relato do primeiro dia da criação.
Se o Senhor nos permitir, na próxima semana, vamos extrair outras lições a partir do segundo dia da criação. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos faça crescer na graça e no conhecimento dele. Amém.